Isaías capítulo 35. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Sarom. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, e a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes. Até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, porém só os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Que capítulo maravilhoso! Olha, o livro de Isaías, ele contém algumas partes muito diferentes entre si. Contém, primeiramente, repreensões a respeito do pecado de Israel, principalmente da idolatria. Vem também avisos do castigo que Deus enviaria sobre o seu povo, principalmente referente ao cativeiro na Babilônia. Depois tem também as promessas de restauração, que seria o quê? O retorno dos judeus à sua terra. Então o capítulo 35 entra exatamente nessa parte da promessa de restauração. Em primeiro lugar, trata-se de uma promessa para o povo de Israel. Vemos aí alguns termos que demonstram grande contraste, ou seja, uma grande mudança entre uma situação terrível e uma nova situação maravilhosa. Então, nós vemos isso quando o texto fala em deserto e diz que haverá água, haverá mananciais. O texto fala de terra seca e fala que haverá lagos. O texto fala que haverá flores no deserto. O texto fala que haverá um caminho no deserto. Então, exatamente tudo aquilo que não existe no deserto, o Senhor promete que existirá. E é interessante nós notarmos que tudo isso se cumpriu literalmente em Israel. Então você pode, por exemplo, pesquisar no Google a expressão rio no deserto de Israel. E você vai encontrar um vídeo no YouTube que mostra exatamente a água correndo no deserto. Em certa época do ano, um rio ele brota no deserto de Israel. Outro detalhe interessante é que o deserto floresceu. Se você pesquisar no Google, Israel exporta rosas, você encontrará imagens lindas das flores de Israel. Israel se tornou um exportador de flores.
o deserto floresceu. Mas como é que pode o deserto florescer? Israel desenvolveu uma técnica de irrigação extraordinária. Eu estive lá em Israel e eu vi isso pessoalmente. Israel coloca malhas de mangueiras, essas de água, com furos para que a terra seja irrigada. Então eu estive ali no deserto, eu vi aquela vegetação em parte do deserto e eu perguntei ao nosso guia turístico: Israel trouxe terra boa para esse lugar? E ele me disse: não, a terra aqui sempre foi muito boa, o que faltava era água. Então, através da técnica de irrigação, foi levada água até esses lugares e agora o deserto floresce. Veja o cumprimento literal da palavra de Deus. E ele disse também que haveria um caminho no deserto. Se você pesquisar no Google a expressão rodovias no deserto de Israel, você vai encontrar imagens de rodovias lindas, impecáveis, que atravessam o deserto. Olha só, caminhos no deserto. Tudo isso se cumpriu literalmente e tudo se resume na palavra transformação. Deus transformou aquela realidade tão terrível em uma situação maravilhosa. Hoje Israel é um país de primeiro mundo, é um dos principais países do mundo. Veja bem, existe, porém, uma dimensão espiritual deste capítulo 35. É uma profecia messiânica. Veja que existe uma parte aí do capítulo que fala que os olhos dos cegos serão abertos, os surdos ouvirão, a língua dos mudos cantará. Olha que coisa linda! Os coxos saltarão como cervos. E quando é que essas coisas aconteceram na história de Israel? Só quando Jesus veio. Quando ele veio, tudo isso se cumpriu literalmente. Então, Jesus, ele traz para nós a profecia de Isaías 35, porque ele faz todas essas coisas na nossa vida. Ele nos transforma, ele transforma o nosso deserto em terra fértil, ele abre caminhos no nosso deserto, ele transforma a nossa situação, ele transforma a nossa tristeza em alegria. Essas palavras estão aí também no texto. Nós temos aí tristeza e gemido substituídos por alegria, cânticos, gozo, júbilo. Você tem todas essas palavras aí no texto e é o que Jesus faz nas nossas vidas, uma grande transformação. Ele transforma o nosso deserto. Ele é esse caminho no deserto. E aqui está escrito que esse caminho é para os caminhantes. Nós somos os caminhantes. Nós caminhamos com o Senhor e assim nós usufruímos das suas promessas e a glória do Senhor se manifesta nas nossas vidas. E esse texto, ele traz uma mensagem que é para ser espalhada, é para ser divulgada. Ele diz aqui no versículo 4: dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. E que vingança é essa? Vingança sobre os inimigos. Vingança sobre os poderes do mal. Mas para o seu povo, ele traz salvação. Essa é a boa notícia. Portanto, não temais. Não se deixe levar pela angústia, mas entregue tudo nas mãos de Deus. E ele haverá de encher o seu coração com júbilo e alegria. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.